quadro da esquerda chama-se Cartão Postal de Tarsila do Amaral. Tarsila apresenta como aspectos característicos do Brasil a sua natureza exuberante, a abundância de água e os animais exóticos, representados na tela pelo estranho animal que olha do alto do galho para o observador do quadro. O título do quadro indica que Tarsila aceita a imagem do Rio de Janeiro como cartão postal do Brasil. A representação feita, porém, sugere que a artista deseja promover uma releitura da imagem típica da natureza pátria de acordo com a proposta modernista. O quadro da direita chama-se Floresta Virgem do Brasil, de Conde de Calara. Ele tenta recriar fielmente as características da natureza brasileira. Árvores, rios e animais são desenhados para permitir que o observador reconheça a pintura como uma espécie de retrato da realidade. E não é essa a intenção de Tarsila do Amaral. No quadro da Tarsila, as cores fortes dão certa alegria ao quadro. Ao mesmo tempo, os traços simples das casas, a total despreocupação com a perspectiva, as palmeiras imensas, o tamanho das casas, o galho das árvores, os cactos, nada foi desenhado para guardar uma proporção com a dimensão real desses elementos. A forma estilizada das folhas das árvores revela um olhar mais ingênuo para a natureza. No início de 1920, o exército brasileiro vivia uma situação desanimadora. Os treinamentos eram insatisfatórios, os armamentos eram antigos e os tenentes estavam entre os mais insatisfeitos, pois eram muitos e as promoções poderiam levar anos. Foi em meio a essa situação que ocorreram várias revoltas militares, conhecidas como movimentos tenentistas ou tenentismo, pela participação significativa de tenentes. No Rio de Janeiro, ocorreu a revolta conhecida como os 18 do Forte. Durante 24 horas, os 17 tenentes e um civil enfrentaram os mais de 1.000 soldados das forças governistas e então se entregaram. Em outubro, tropas do Rio Grande do Sul iniciaram um levante comandado pelo capitão Luiz Carlos Prestes e encontraram-se com os rebeldes paulistas que naquele momento estavam combatendo em Foz do Iguaçu, no Paraná. Estava formada a coluna Prestes. Neste período, o Brasil ainda vivia a República Velha, mais especificamente a política do café com leite. Na economia, o mundo encaminhava-se para um colapso, concretizado com a quebra de bolsa de Nova York em 1929. O Brasil, que dependia em grande parte das exportações de café, sofreu um duro golpe e teve que enfrentar um período de grande instabilidade econômica. Em 1930, Getúlio Vargas tomou posse provisória em 3 de novembro. Começava a Era Vargas, que se estenderia até 1945. Naquela época, o Rio de Janeiro era a cidade de maior prestígio político e social. Era onde se concentrava boa parte dos interesses econômicos, pois era a porta de entrada das mercadorias da Europa e de saída das exportações. Além disso, o glamour da Belle Époque ainda marcavam as ruas do Rio de Janeiro, com seus cafés, livrarias, teatros e festas. Além de desenvolvimento econômico, o café proporcionou um financiamento da industrialização do estado de São Paulo, que logo se tornou um dos mais ricos e mais influentes de todo o país. A vida cultural de São Paulo passou a sentir os efeitos das vanguardas que tomavam a Europa de assalto. Uma mudança radical nas artes começava a ser preparada. Em 1917, ao voltar dos Estados Unidos, a Anita Malfatti expôs algumas de suas obras que ilustravam a influência das vanguardas europeias. Monteiro Lobato lança duras críticas ao trabalho da artista, mas Mário de Andrade responde Lobato, revelando os princípios que orientarão a arte modernista. A polêmica iniciada por Lobato, além de contribuir para a organização dos novos artistas,
também deslocou o eixo cultural do Rio de Janeiro para São Paulo.